Pastor, eu gostaria de saber um pouquinho mais do senhor. O senhor é pastor. Hoje o senhor está no Brasil, né? O senhor morou em Israel, mas está no Brasil, é isso? Exatamente. Hoje eu estou no Brasil, morei há um bom tempo em Israel, né? E hoje eu me encontro no Brasil, aqui no interior do estado de São Paulo. Ah, o senhor também é do interior, né? Estamos Rapaz, aqui. esse é meu sonho, viu? Eu tava falando outro dia pro pastor Giovanni. Eu quero ver se um dia eu vou morar pro interior também. Eu tô em São Paulo, mas tô na capital, nessa correria maluca aqui da Aí capital é de São agitado Paulo. demais, né? É agitado demais. Quando eu voltei de Israel, eu já optei mais assim por um lugar mais pacato, mais do interior, até porque as minhas origens é interiorana, né? Eu nasci na divisa do Paraná com o estado do Mato Grosso do Sul, fui criado na roça até os 11 anos de idade, né? No interiorzão. E eu gosto desse ambiente de interior, desse clima de interior. Quando você sai na rua, você dá bom dia para todo mundo, boa tarde para todo mundo. Você vai na panificadora, todo mundo conhece, no mercado, todo mundo se conhece. Eu gosto desse clima. É diferente das grandes metrópoles que ninguém olha para ninguém, que ninguém conhece ninguém, e diante desse ninguém conhece ninguém, o risco é maior também, né? É verdade, né? É verdade. E fora a loucura, né? Fora a loucura. Aqui eu Exato. costumo dizer que tudo que você vai fazer, você não consegue fazer em menos de uma hora. Você fala, eu vou Verdade. ali numa loja comprar, meu, pegou um trânsito, acabou. Às vezes é um caminho de 10 minutos, mas você pegou um trânsito, você leva meia hora para chegar, 20 minutos na loja, mais meia hora para voltar. Eu costumo pregar fora, né? Pregar em igrejas, e geralmente eu tenho que sair meia hora, 40 minutos antes, porque senão o risco é você chegar atrasado sempre. É Mas é complicado. benção, né? É benção. Pastorzão, deixa eu te Sim, falar. Até para a gente conhecer mais o senhor é pastor, né? E sim. hoje o senhor está pastoreando igreja aqui no Brasil ou está mais fazendo trabalho no YouTube, trabalho de pregações? Hoje no atual momento, eu estou fazendo só o trabalho virtual, né? Um trabalho do Ministério Milagres Extraordinários através das redes sociais, né? Tem algumas ações sociais também que nós fazemos, mas o trabalho da pregação é através das redes sociais assim, de uma forma bem esporádica, eu tenho dado assistência, assim, feito campanhas, ajudado em algumas igrejas de pastores amigos, mas o foco principal mesmo está nas redes sociais, até porque dentro das redes sociais o tempo ainda é pouco, viu? É verdade, é verdade. A gente acha que às vezes, por estar na rede social, a gente consegue mais tempo para falar da palavra, mas mesmo assim ainda não. Muitas vezes o tempo é pouco. E aproveitando a deixa, né, para os irmãos aí que estão na live e ainda não são inscritos no canal do pastor Claudinei Oliveira, o link está aqui na descrição, irmão. Não perde tempo, não. O pastor ali, ele faz um trabalho muito bom, trabalho que a gente já conhece e está sempre acompanhando. E são vídeos aí que sempre está esclarecendo dúvidas, ministrando sobre as nossas vidas, abençoando nossas vidas. Então, já vai lá, se inscreve no canal, já deixa o sininho ativado para não perder nenhum vídeo, porque o YouTube é uma bênção também. Se você não ativa o sininho, ele não entrega vídeo nenhum. E vamos que vamos, né? Aproveitando também já os irmãos que já estão na live, eu já quero pedir, irmãos, um favor. Deixa o like aqui na live também. Não é por vaidade. O YouTube, infelizmente, ele trabalha assim. Se você deixa o like, ele entende que você está gostando do conteúdo e ele pode indicar esse conteúdo para mais pessoas. Então, faz um favor para a gente, até para abençoar outras vidas. Deixa o seu like e se você puder também, já compartilha esse vídeo aí com seus amigos, seus grupos aí no WhatsApp e Telegram, porque eu tenho certeza que você vai abençoar outras vidas. Pastor, deixa eu te começar fazendo uma pergunta aqui para o senhor. O senhor disse que morou em Israel e a gente sabe que Israel, até biblicamente falando, ela é o centro da história, o centro do mundo, né? E até para o tempo que a gente está vivendo escatológico, a gente tem que olhar para Israel, né? Sim. E eu vou fazer uma pergunta que eu fiz para o pastor Giovanni, e é uma pergunta que eu sempre procuro saber a resposta de quem estuda mais a esse assunto. Para o senhor, qual que é o maior sinal da volta de Jesus que nós estamos aí presenciando no momento? O maior sinal da volta de Jesus para os tempos que nós estamos vivendo, ele já aconteceu, vai completar agora no mês de maio, 74 anos, que foi o nascimento da nação de Israel em um só dia. Era uma profecia milenar, uma profecia antiga que Deus havia dado, né, para o seu povo, de que Israel, né, a nação de Israel, nasceria em um só dia.
e isso se cumpriu, né, em 48, quando a nação nasceu com o último voto, o voto Minerva do chanceler brasileiro Oswaldo Aranha, que ali nasceu a nação de Israel, um pequeno grupo de pessoas no meio do nada, no meio do deserto, né? E ali começaram a construir aquela nação, e hoje você vai pelas cidades do território de Israel, é encantadora as cidades. A maior cidade que tem é Jerusalém, depois Tel Aviv, depois Haifa, né? E essas cidades, elas não ficam atrás, né, de Las Vegas, ela não fica atrás dessas cidades de Nova York, de Los Angeles, de Londres, ela não fica atrás em nada de tecnologia, em nada no sentido de beleza, pelo contrário, são cidades muito bem montadas que foram montadas no deserto. Jerusalém foi reconstruída, foi destruída aproximadamente 25 vezes, e 25 vezes se levantou do nada, e hoje é uma cidade fantástica. Tem a Jerusalém antiga, que é a cidade histórica, né, a Old City, e tem a Jerusalém que foi reconstruída, que é a Jerusalém moderna, nova, com metrô, com trem, uma cidade super moderna, com monitoramento. Então, hoje, na atual conjuntura, no meu ponto de vista, e no ponto de vista de todos aqueles pelas quais entende um pouquinho de escatologia, sabe que o maior sinal, né, da volta de Jesus é exatamente o nascimento da nação de Israel. Entendi. Que a maioria das pessoas que eu vejo quando fala sobre esse tema fala isso mesmo, né? Porque é o que determina o tempo escatológico que a gente está vivendo, né? Os Exato. outros sinais, eles já aconteceram em outras épocas da humanidade, talvez com menos intensidade, com menos volume, mas já aconteceram, né? Peste, fome, guerra, rumor de guerra, todos eles já aconteceram, mas o que determina mesmo, acho que o maior sinal, eu também concordo que é o nascimento do Estado de Israel, né? É o Até porque foi um milagre, né, pastor? É o florescer da figueira, né? A figueira floresceu. Então, todo esse período antes do nascimento da nação de Israel, a figueira ela estava passando por uma, vamos dizer assim, com os galhos secos, né? Quando nasce Israel, a figueira floresceu, né? Houve muitas centenas de anos de diáspora, né? Os judeus espalhados pelo mundo, né? Sofrendo humilhações, né? Porque em todas as nações da terra, por mais que não pareça, mas em todas as nações da terra, onde estão os judeus, as pessoas olham com aquele olhar meio que de preconceito, né? Porque já é uma atmosfera espiritual, né? Negativa contra o povo judeu. E Deus permite a nação nascer em 48 para que o povo viesse se irmanar, se reunir. Hoje são aproximadamente 9 milhões de judeus que formam a nação de Israel, Tiago. E assim, né? É um milagre, porque uma nação que ficou tanto tempo separada em diversas partes do mundo, ela se junta e ela tem ainda a mesma língua, ela consegue falar uma mesma língua, ela tem a mesma tradição, e tudo isso também a gente sabe que é pela tradição oral do povo judaico, que é muito forte, mas é um milagre, né? Por mais que seja uma tradição oral forte, você conseguir manter tudo isso longe do seu país, longe do seu povo. Esse milagre, ele não aconteceu somente agora, né? Ele já vem acontecendo desde os 430 anos de escravidão da terra do Egito. Porque na terra do Egito, o povo hebreu não perdeu o seu idioma original, que é o hebraico, não perdeu a sua fé original em Hashem, que é o Deus criador de todas as coisas, eles não perdeu a sua cultura, né? A sua cultura no tocante à musicalidade, à cultura alimentar ou algo semelhante, eles não perderam isso. Então, houve a diáspora em que os judeus se espalharam pela face da terra, e mesmo espalhado, o hebreu não morreu. Se nós formos observar, a língua, por exemplo, dos incas, a língua dos maias, a língua desse povo desapareceu juntamente com eles, né? Cadê o povo? Os amalequitas, os midianitas, os heveus, os jebuseus, né? Esse povo tudo desapareceu com a sua linguagem. Todo esse povo desapareceu, todo esse povo se acabou em nada. Hoje em dia, por exemplo, o próprio dragão vermelho, né, para não falar o nome do país, o próprio dragão vermelho perdeu o mandarim antigo, né? Já é um mandarim mais moderno, né? O original, coisa que o hebraico não, o hebraico ainda continua a mesma linguagem, a mesma fé, guardando os mesmos princípios que são as 613 leis que Moisés recebeu no Sinai. Então,
tudo isso prova que por detrás desse povo, que por detrás dessa gente, há uma mão muito poderosa fazendo com que eles venham a ser conduzidos no meio da humanidade. E a gente vê, nem só, esse já é um grande milagre, mas todas as vezes que tentaram, de alguma forma, destruir o povo de Israel, não conseguiram, né? E quando o povo voltou para a terra de Israel, foi uma delas, né? Na Batalha dos 6 dias, não é isso? Sim, na Batalha dos 6 dias eles atacaram Israel, né, enquanto estavam celebrando a festa do Yom Kippur, quando a nação toda para, né? Eles então atacaram Israel, reuniram aproximadamente quase 8 nações e atacaram. E teve o efeito rebote que os judeus se reuniram, foram para cima e varreram a todos. O Egito, depois da Batalha de 6 dias, nunca mais se levantou, né? E assim, né? Você vê que o milagre é tão grande porque era uma nação que estava acabando de se formar, provavelmente não tinha ainda um exército bem formado, uma estratégia militar tão boa, e foi na covardia dos outros povos falar: agora a gente vai lá e destrói eles de vez. Aproveita que tá tudo junto e destrói. Israel tinha algumas armas, alguns aviões, né, sucateado que a ONU liberou, né? Os soldados não eram soldados preparados, porque a maioria eram kibbutz, né, que são os agricultores, que entraram por amor à bandeira, por amor à nação e disse: vamos defender as nossas terras, defender nossos povos, e foram para cima e Deus colocou as mãos e aconteceu uma vitória gigantesca dentro de 6 dias. E é um povo abençoado, né? Isso aí fica de lição pra gente, né? Quando Deus faz aconteceu, uma promessa... não cortando a sua fala, Thiago, a batalha aconteceu em 6 dias, porque no 7º os judeus precisavam descansar. Aí Deus falou: então vamos acabar com a guerra por aqui, vocês já fizeram a graça de vocês, mas o povo precisa ir pro Shabá. Pronto. Mas agora, assim, a gente estava falando sobre essa guerra, sobre tudo que fazem contra Israel e não conseguem fazer o que eles querem, a maldade que eles querem, né? Porque tem uma promessa sobre aquela nação desde Abraão, né? E isso fica de lição pra gente, que somos cristãos nos dias de hoje, para quem tá aí na live. Quando há uma promessa de Deus sobre a sua vida, não importa quem se levante, não importa quem vá contra você, se Deus determinou, meu amigo, pode acontecer o que for, ele vai fazer cumprir a palavra dele, né? E, pastor, vamos continuar aqui? Vamos embora. O senhor estava falando de Israel, né? E não tem como não falar de Israel e não falar de templo, terceiro templo, tudo que está acontecendo no momento. A gente falou da escatologia, que o tempo bíblico que Israel está vivendo. E deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que está essa questão do terceiro templo lá em Israel? Porque a gente sabe, né, que precisa do terceiro templo para poder se cumprir a palavra até que escatológica, que diz que o anticristo ele vai se assentar ali no terceiro templo, né? Sim. A questão do terceiro templo, por exemplo, já está construído o altar do sacrifício, porque o terceiro templo ele não se resume só no corpo, né, no corpo do lugar ali que acontece a eclésia, né, que acontece a assembleia e a cerimônia de adoração ao eterno Deus. Existem outras repartições que formam o templo. É semelhante a uma casa, né? Uma casa, ela não é só o corpo onde nós moramos dentro. Tem a lavanderia lá fora, né? Tem a garagem, tem outras coisas que é interligada para a gente falar que é a casa. Então, formar a casa. Isso, o que diz respeito ao terceiro templo são várias repartições. E no tocante à parte do altar do sacrifício, já está feito, já foi feito. Isso começou aproximadamente em 2018, foi concluído no final de 2019, né? E agora o que está faltando é a construção do corpo do terceiro templo, né? Onde vai acontecer a adoração, onde vai estar todas as nações se reunindo, que será construído exatamente no lugar que está a mesquita de Al-Aqsa. A mesquita de Al-Aqsa é aquela mesquita da cúpula de ouro, que todo mundo sabe que é um dos cartões postal de Jerusalém. Aquele espaço territorial ali pertence ao povo judeu, não pertence aos árabes, não pertence aos muçulmanos, pertence ao povo judeu. Porém, quando Israel foi invadido 700 anos atrás, 750 anos atrás,
Saladino, juntamente com outros, né, derrubaram tudo que tinha ali e construíram a mesquita de Al-Aqsa em homenagem a Mohammed, né? Porque, segundo os islâmicos, aquele lugar foi da onde Mohammed foi ascendido aos céus. Então, ali está aquela mesquita. O templo precisa ser construído ali. Por isso que se faz necessário os acordos de paz acontecer, para que esses acordos de paz acontecendo, aquele espaço territorial venha a ser liberado. Está para ter uma reunião agora muito importante, inclusive, no período dessa reunião, eu estarei lá em Israel agora no mês de abril, dia 13 de abril, eu estou indo para Israel, o governo fez uma convocação para nós estarmos lá, e eu vou estar passando o Pessah, que é a Páscoa, lá em Jerusalém, e nessa oportunidade acontecerá algumas reuniões, porque a Arábia Saudita está para se reunir com o governo de Naftali Bennett, que é o primeiro-ministro, e fazer um acordo de paz, a Arábia Saudita. Quando se fala em Arábia Saudita, nós estamos falando dos muçulmanos extremistas, aqueles que são os xiitas, porque os muçulmanos sunitas são mais calmos, eles não são tão extremistas, eles não são tão de tocar o terror, como diz o ditado. Porém, os xiitas não. Os xiitas, eles são aqueles dos grupos que você vê por aí colocando bomba no corpo e se transformando em kamikaze. E esses xiitas estão instalados na Arábia Saudita. E agora está para acontecer uma reunião entre os aitolás da Arábia Saudita, que comanda o país, com Naftali Bennett e todo o seu suporte de governo, para fazer um acordo de paz. E uma vez que esse acordo de paz se firmar, pode ter certeza que é questão de meses para o terceiro templo começar, porque todas as ordens vêm de lá. A Arábia Saudita, né, os muçulmanos, têm 3 lugares sagrados na face da terra. O primeiro lugar sagrado é Meca. O segundo lugar sagrado é Medina. E o terceiro lugar sagrado é Al-Aqsa, que está em Jerusalém. E esse lugar sagrado, que é o terceiro lugar, está para ser negociado com as terras da Cisjordânia. Então, Israel libera a Cisjordânia para os palestinos ter um território e, automaticamente, os palestinos liberam Al-Aqsa para a construção do terceiro templo. E tudo isso depende dessa aliança com a Arábia Saudita. Tudo é uma negociação. Tudo é uma negociação, é uma política de negociação, é um acordo, né? Tudo precisa de acordo. Por isso que quando o Emirados Árabes Unidos, o rei de Dubai, fez um acordo de paz com Israel, ali foi o princípio de toda aliança, ao ponto que o nome do acordo se chama Acordo de Abraão, porque é o acordo que representa a aliança do pai Abraão, unindo os seus filhos, porque Ismael é filho de Abraão e Isaac também é filho de Abraão. Então, esse acordo com os Emirados Árabes Unidos se chama Acordo de Abraão, porque foi o princípio de todo o acordo de paz no Oriente Médio. Entendi. Só passando, sem interromper aqui, deixando a paz do Senhor aí para todos os irmãos que entraram agora, que estão saudando com a paz, pastor. E tem muita gente entrando aqui agora, mandando a paz para todos aí, um abraço. Se vocês puderem, não esqueça, deixa o like, compartilha essa live que tá boa demais, né? Eu gosto muito desse assunto. Eu estava conversando com o pastor Claudinei aqui antes, e eu gosto demais. E a gente estava falando aqui de terceiro templo, pastor, e os utensílios do templo, tudo que precisa ali para fazer os rituais, para fazer os, vamos dizer assim, os cultos, né? Não são cultos, mas a gente sabe os rituais de sacrifício, das festas, tudo já está pronto? Tudo já está pronto. Em Jerusalém, na velha Jerusalém, na Old City, tem o Instituto do Terceiro Templo. No Instituto do Terceiro Templo está a estola sacerdotal, a peitoral do sacerdote, a arca da aliança, tudo pronto. Inclusive, quem tiver oportunidade de fazer uma viagem até Israel, próximo ao Muro das Lamentações, quando você estiver descendo, saindo da Praça Central, descendo, você já vai ver que tem o Instituto do Terceiro Templo. Você vai pagar ali aproximadamente 20 shekel, né? 20 shekel dá aproximadamente R$20, para você entrar e fazer um tour dentro do Instituto do Terceiro Templo. Ali você vai ver toda a estrutura que já está pronta, e não bastando, vídeos, né, dos rabinos, né, apresentando e explicando como que vai funcionar, como que vai ser feito.
diante do terceiro templo, os investidores, né? Porque Israel, Tiago, os poderosos financeiramente, todo mundo sabe, os poderosos do mundo financeiramente são judeus. E eles já estão com dinheiro em mãos e com toda a estrutura pronta para construir o terceiro templo em 6 meses. 6 meses? 6 meses. Vamos dizer que aconteceu alguma coisa, o anticristo apareceu, começou a se cumprir tudo. Amanhã os árabes liberam para construir o templo. Em 6 meses ele está pronto. Um exemplo, ó, dia 13 eu estou saindo, vou estar em Israel, dia 15 é o Pessá, após a Páscoa, né, nesse inteirinho, entre 15 e 25 de abril, vai acontecer essa reunião para tratar sobre esse encontro com a Arábia Saudita. A Arábia Saudita assina e diz: está tudo certo, está liberado, nós ficamos com as terras das Cisjordânias para os árabes palestinos e vocês podem demolir a mesquita de Al-Aqsa. Começa a construção em maio, conta 6 meses à frente, em dezembro já está sendo inaugurado o terceiro templo, um exemplo. Meu Deus, hein? O negócio está mais acelerado do que a gente pensa aqui no Ocidente, né? E tem muitas pessoas distraídas diante de tudo isso, né? Tem muita gente achando que a gente está vivendo num tempo normal, né? Não tá se preocupe, fica tranquilo que ainda vai demorar muito, né? O evangelho tem que ser pregado no mundo inteiro, quando na realidade essa passagem bíblica está falando de outro assunto, que é o evangelho do reino, que será encabeçado pelas 2 testemunhas, e não por nós, que somos seres humanos comum, que estamos vivendo o período da graça. O evangelho da graça é o que nós estamos vivendo, que não tem nada a ver com o evangelho do reino. O evangelho da graça vai até o arrebatamento. O evangelho do reino começa uma hora depois, digamos, do arrebatamento. A igreja foi arrebatada e começa o evangelho do reino a ser pregado através das 2 testemunhas. E para testemunha de todas as gentes, ou seja, para que todas as gentes venham a saber que o que Deus prometeu que ia arrebatar a igreja, aconteceu. E aí as pessoas terão que se arrepender, crer no sangue de Jesus, mas para ser salvo terão que morrer também e sacrificar pelo seu próprio sangue. Entendi. Ô, pastor, tem uma pergunta aqui do Marcelo Fernandes, que também é minha. Eu vou até colocar aqui, ó. Ele pergunta assim: fabricaram uma nova Arca da Aliança ou encontraram a verdadeira, pastor? Obrigado, Marcelo, pela pergunta. Olha, alguns estudiosos dentro de Israel dizem que a arca que está lá, que eu vi com os meus olhos, inclusive, como diz o ditado... Você viu a arca? Eu vi a arca. Alguns dizem que é a arca que foi encontrada. Quando eu olhei para aquela arca, como ditado, começou a me dar uma tremedeira e correr lágrima do olho, mesmo sem querer. Você está entendendo? Mesmo sem querer. Começou a dar uma tremedeira e correr lágrima do olho, mesmo sem querer. Porque não é questão de que você está adorando um caixote de ouro ou algo semelhante. É que tem uma história muito gigantesca da glória de Deus sobre aquele objeto, sobre aquele utensílio. E está lá no museu, no Instituto do Terceiro Templo. Eu vi, como eu disse, nesse tour. E quem for a Israel pode entrar lá e ver. Então, alguns dizem que foi encontrado e foi colocado lá. Outras dizem que foi feito outro caixote, outra arca. Eu prefiro acreditar que é realmente a arca antiga que foi encontrada. E eles não dizem onde encontraram? Não dizem onde encontraram, não dizem o que eles fizeram, o estado que foi encontrado, se estava intacto ou se passou por uma reforma. Eu só sei que está lá dentro de uma gabine blindada, né, uma gabine blindada de vidro, e eu vi, né, dentro do Instituto do Terceiro Templo. Essa eu não sabia, hein? Eu vou ser sincero para ti, que eu pensava que eles ainda estavam à procura, porque eu vi a gente vê algumas histórias, né? O pastor Lamar... Não sei, volto a repetir, não sei se é a verdadeira. Eu sei que eu vi a arca lá. Não sei se é a verdadeira ou se foi confeccionada uma nova arca para o Terceiro Templo, né? Mas eu vi lá no Instituto do Terceiro Templo. Ó, tem até uma pergunta do Matheus Santos que ele diz assim: foi a que Moisés usou? O pastor já respondeu, né? Ele não sabe dizer se é ou não. Até o Estado de Israel não diz, né? Se é ou se não é. Tem coisas que onde foi achada. Por exemplo, a menorá que está na Praça Central de Jerusalém, uma menorá que foi feita de 500 quilos de ouro puro, que vai ser usada também no Terceiro Templo, está lá na Praça Central, dentro de uma gabine blindada. Todo mundo que for a Israel pode ver também. Essa menorá, né? Que foi confeccionada, ela não é a menorá antiga, é a menorá nova.
Entende? Nova, Então, perfeito. essa arca eu não estou afirmando aqui, que senão tem pessoa que chega e diz: o pastor contou lá que ele viu a arca de Moisés. Eu não estou falando que é a arca de Moisés. Eu Exatamente. vi uma arca, né? Pelo que está lá, tudo perfeito, tudo intacto. Eu quero acreditar que seja a arca antiga. Mas se não for também, já está lá pronta para ser usada no terceiro Já tem tempo. uma arca, né? Já tem uma arca. E até dentro disso, sobre a arca e tudo mais, existiam muitas histórias, né, pastor? Sim. Pode ser que Existe. alguma delas fosse verdadeira e eles conseguiram recuperar. Pode ser, não? Sim, sim. É tudo. Se alguém perguntar, pastor, a arca que está lá, ela é falsa ou verdadeira? Ela é verdadeira. Pode não ser a arca antiga que Moisés usou, mas está lá confeccionada e é verdadeira porque eu vi. Né? Pode ser que ela não tenha os itens lá dentro, né? Ela não tem Que os a itens vara lá de dentro Arão. e não tem a vara de Arão, não tem a cuia do maná, não seja aquela que foi usada, né, pelo povo hebreu na peregrinação do deserto, aquela que foi usada quando Davi recuperou, aquela que ficou na casa de Obed-edom. Pode não ser aquela, mas a arca que eu vi é uma arca verdadeira. É uma arca que tá lá, né? E ela vai ser usada. Vai ser Outra ou não, usada. ela vai ser usada, né? Vai ser usada. Até eu tinha colocado uma pergunta aqui, pastor. Eu não sei se ela. Mas eu lembro da pergunta, né? Teve um dos irmãos que perguntou. Aqui, ó, acabei de achar. Chama Senhor Lira. Pastor, me tira uma dúvida. O tabernáculo lá no deserto, ele pode ser chamado de primeiro templo? É uma pergunta, né? Pode ser chamado de Sim. primeiro templo? É o que eu ouvi e fiquei confusa. Não, eu falei senhor Lira, mas não é senhor Lira, não. É uma irmã, né? Que ela falou confusa. Pode ser chamado de primeiro templo o tabernáculo? Não, o tabernáculo Não, né? não pode ser considerado o primeiro templo. Inclusive, o tabernáculo, existe a festa dos tabernáculos dentro da cultura judaica, que é em celebração e em memória, para lembrar do povo hebreu que viveu peregrinando pelo deserto, morando em tendas, partido do pai Abraão, que morou em tendas também, e o tabernáculo que eram feito de cortinas que eram para adorar o Senhor no deserto. Né? O primeiro templo não tem nada a ver com o tabernáculo. Tabernáculo, o primeiro templo é o primeiro templo. Na verdade, o tabernáculo na época de Moisés, até para facilitar, porque o povo ainda era peregrino, né? Sim. Então eles tinham que recolher o tabernáculo toda Sim, hora. Era, como diz Dado, era feito de cortinas, né? Foi o que Davi questionou diante de Deus. Como que pode eu estar morando em um palácio e a arca do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, sendo adorado em tendas, entre cortinas? Eu vou fazer uma casa de adoração para o Senhor, vou fazer uma casa para que o povo venha se reunir e bendizer ao nome do Eterno. E aí o próprio Deus se manifestou a Davi quando ele comprou a eira de Araúna e disse para ele: Davi, você não vai construir porque da tua mão houve muito derramamento de sangue, mas o teu filho construirá uma casa de adoração para que todas as nações subam a Jerusalém para me adorar. Foi quando, então, Salomão construiu o templo de adoração ao Senhor. Davi comprou a eira de Araúna, que a eira de Araúna é o Monte Santo, onde está a mesquita de Al-Aqsa, e Salomão construiu. Depois o templo foi destruído, e aí veio a construção de Zorobabel, que depois Herodes remodelou ela, e aí 70 anos depois de Cristo, esse foi destruído, e só tem agora o muro, né, ocidental, que é o Muro das Lamentações, que sobrou da reconstrução de Zorobabel, de Herodes e também de Salomão. Então, dentro de uma cronologia aí, a gente pode classificar como o primeiro tabernáculo, primeiro templo, o templo de Salomão, segundo templo de Zorobabel, e posteriormente o reconstruído por Herodes, e agora o terceiro templo que está querendo ser reconstruído, né? Exatamente. O primeiro templo que foi construído por Salomão, o segundo, como você colocou bem, foi feito por Zorobabel e depois remodelado por Herodes, que inclusive Herodes fez um governo muito bom em todo Israel. Os judeus não gostavam do governo de Herodes, porque Herodes trabalhava interligado ao Império Romano. Então, para os judeus, era como se fosse uma pessoa da própria pátria traindo a pátria diante de um império que cobrava impostos altíssimos. Mas Herodes foi um dos reis, né, dos imperadores ali, que trabalhou e que reconstruiu muitas cidades dentro de Israel. Dentre elas, Jerusalém e o templo que estava, né, como diz o ditado, já se deteriorando pelo tempo que Zorobabel tinha construído. Então, Herodes veio e deu uma remodelada
e quando Jesus estava aqui na terra, Jesus visitou muitas das vezes o templo, né? Inclusive uma das vezes ele entrou com Al-Razog e botou para correr os cambistas que estavam ali dentro daquele templo que Herodes tinha remodelado. Para quem não sabe, voltando um pouquinho aqui, para quem não sabe o que é a menorá é aquela lâmpada de 7 braços, tá? E o candelabro, né, de 7 braços. Isso, o candelabro. E para quem também não sabe o que é o azarrog, é um chicote, né? É isso, né, pastor? Um chicote Exatamente. Com ponta de carneiro, pedaço de metal, né? Com ponta de osso de carneiro, metais na ponta. E isso é o Al-Razog. E o Jesus saiu dando chicotada em todo mundo, né? Não teve jeito. Exatamente. Partiu para cima, né? Partiu para cima. E a senhora até falou aí que a questão de Herodes, né? Que ele reconstruiu muita coisa em Jerusalém, em Israel. E isso facilitou também até para que o ministério de Jesus se desenvolvesse, não foi? Com certeza. A gente precisa entender que o nome Herodes não é um nome de uma pessoa. O nome Herodes é um nome de um cargo. Tá? Herodes é um cargo, não é um nome de uma pessoa. É igual Faraó. Faraó não é uma pessoa, Faraó é um cargo. Como se a gente chama presidente, governador. Então, esses nomes são cargos políticos. E Herodes, o Herodes que perseguiu Jesus, né, foi o Herodes que construiu todas essas cidades, a reconstrução desse templo. Foi esse Herodes que morreu depois, futuramente, comido pelos bichos, né? Porque não glorificou e não bendizeu ao Senhor. Foi esse Herodes. Ele reconstruiu Cesareia Marítima, Massada, reconstruiu muitas cidades na época, a própria Jerusalém, remodelou Jericó, muitas cidades que Herodes, né, o velho Herodes, depois que ele morreu, ele era tão bem requisitado dentro do Império Romano que o imperador, na época, disse assim, em vez de colocar outro Herodes, vamos dividir o governo de Israel com 4 tetrarcas, né? Que vieram os 4 filhos. Aí veio Filipe, que comandou Cesareia, e foi dividido entre os 4 filhos de Herodes, né? Cada região, um assumiu e continuou trabalhando para o império, né? Mas Herodes fez um trabalho no sentido de reconstruir Israel de uma forma muito esplêndida, que até hoje tem cidades que herdam essa administração de Herodes. Entendi. E até a Bíblia fala que Jesus ele veio na plenitude dos tempos, né? Por aí dá para entender, dá para ver, né? A gente entende que foi o melhor momento ali na época para que Jesus pudesse desenvolver de uma parte a outra ali pregando o evangelho. Seria isso, né? Exatamente. Exatamente. Entendi. Não. Pastor, tinha uma pergunta aqui do Mateus, né? Vou colocar aqui mais uma pergunta, não sei se eu já li alguma dele, e os irmãos podem mandar pergunta aí, né? Ele coloca assim, pastor, me explique uma dúvida. Os 7 reis em Apocalipse 17 seriam 7 papas? Olha, tem algumas linhagens escatológicas que afirmam que sim. Algumas linhagens escatológicas afirmam que sim, né? Diante dessa passagem de Apocalipse, algumas linhagens explicam que sim, que seria 7 papados, né? Seriam 7 papados. Dentro da cronologia e da contagem, se não me falha a memória, Francisco é o sétimo, né? Só que, na realidade, há uma fraude por detrás desse papado de Francisco, tá? O Papa, o 7º Papa original é Josef Ratzinger, né, que é o Bento XVI. Francisco entrou como diante da opressão que acontecia ali dentro do Vaticano, porque era um mais liberal, então automaticamente eles colocaram Francisco e tirou Bento XVI, que era mais de uma linhagem mais conservadora, né? Francisco entrou com esse discurso que você vê por aí, meio que ecumênico, né? Coisa que o Bento XVI não tinha. Então, esse papado do Francisco, dentro da contagem, né, é considerado como um papado falso. Não é um papa... Tá ali, mas não é dali, né? Tá ali, mas não é dali. Tá ocupando um lugar semelhante ao que Biden está ocupando nos Estados Unidos, dentro de uma fraude, né? Verdade. Deixa eu te falar, pastor. Eu sei que a gente já falou nesse assunto, mas eu não poderia deixar de colocar essa pergunta, né? Quem é que está perguntando? Olha o pastor Giovanni aí.
Pastor Giovanni Dias, ó, um abraço aí, meu amigo. Deus te abençoe. Esse homem tem resposta para tudo. Você entra no canal dele ali, tem vídeo para tudo e sempre resposta abençoada. E ele coloca assim, pastor, eu acho que dá para a gente discorrer um pouco melhor aí, no caso o senhor discorrer um pouco melhor sobre o assunto, que ele pergunta se o evangelho terá que ser pregado em todo mundo, que é a confusão que o povo faz que o senhor estava falando, para que Jesus volte. Não. O evangelho não tem que ser pregado em todo mundo para que Jesus volte. Porque nós vemos na própria Bíblia Sagrada, né? Na própria Bíblia Sagrada, dizendo que e o evangelho do reino será pregado em testemunho por todo mundo. Aí virá o fim. E o arrebatamento da igreja não é o fim. Depois do arrebatamento da igreja, tem muitos fatos a acontecer. Depois do arrebatamento da igreja, tem a grande tribulação, tem o próprio anticristo se manifestando, querendo ser Deus e adorado no templo. Tem muita coisa para acontecer depois do arrebatamento. E a Bíblia é bem clara, dizendo que depois que o evangelho do reino for pregado em todo mundo, em testemunho, né, aí virá o fim. Então, fica bem claro que não se faz necessário o evangelho ser pregado em todo mundo, porque o evangelho que vai ser pregado em todo mundo é o evangelho do reino, e não o evangelho da graça, o evangelho do favor imerecível. E, a qualquer momento, Jesus pode voltar. Muitas pessoas, elas querem limitar a volta de Jesus ao evangelho ser pregado em todas as nações. Outros querem limitar a volta de Jesus à construção de um templo, mas é o que eu estou acabando de explicar aqui agora. O templo pode ser construído em 6 meses, para que o anticristo começar a se manifestar aqui nessa terra, fazendo as suas bondades, né, apresentando para o povo uma solução imediata para a segurança, uma solução imediata para a crise econômica, uma solução imediata para a confusão religiosa que está na terra, automaticamente apresentar isso e depois o templo ser inaugurado. Por que não? Porque os primeiros 3 anos dele, os 3 anos e meio dele, ele pode muito bem governar sem o templo estar construído. Os primeiros 3 anos e meio dele, ele pode governar sem o templo estar construído. Porém, nos últimos 3 anos e meio, sim, é que ele vai se assentar no templo e dizer: eu tenho que ser adorado, eu tenho que ser exaltado. E isso sim, na segunda etapa do seu governo, sim, faz sentido do anticristo já estar aqui na terra e do templo estar construído. Porém, na primeira etapa do governo dele, não se faz necessário o templo, até porque não é na primeira etapa que ele vai se assentar no templo, é na segunda. É verdade. O pessoal às vezes faz essa confusão, mas nos primeiros 3 anos e meio, então, não se faz necessário o templo não tem a utilidade pro anticristo, né? Não tem utilidade. O templo, a gente percebe, pelo que a Bíblia Sagrada mostra, porque o povo judeu é um povo muito apegado a essa questão do templo. Muito apegado à questão do templo. Muitas pessoas não entendem por que os judeus se vestem de preto e branco. Você nunca vai ver um judeu, né, religioso usando outra cor de roupa. É só preto e branco. Os ortodoxos e todos aqueles que estão ali envolvidos, né? Eles só usam preto e branco. Por quê? Porque eles estão vestindo aquela roupa representando o luto que eles carregam dentro deles por não ter um templo de adoração. Então, Peraí, pastor, não sente cortar. Sente cortar que agora você me... Então, esse é o motivo pelo que eles usam aquela roupa preta, o chapéuzinho preto, eles usam, né, Sim. Aquela trança que... A questão das trancinhas, das trancinhas penduradas, depende da linhagem dentro do judaísmo, né? Porque dentro do judaísmo tem várias linhagens, né? E dentro das linhagens tem uns que tem as trancinhas. Eles são mais conhecidos não pela trancinha, mas pelo chapéu. O estilo do chapéu determina de que grupo que eles fazem parte. Tem o chapéuzinho redondo, outros que tem o chapéu com o bico caído e a aba traseira mais levantada, outros têm o chapéu mais redondo, né? Outros já não usa chapéu, usa só o quipá, né? E outros já usa o caixote na cabeça. Então, cada um tem o seu segmento. Porém, o preto e o branco é de todas as linhagens, porque é o luto pela destruição do templo e por eles não terem um templo, por eles terem que se reunir todos os anos diante do que sobrou das ruínas do templo que foi construído. Então, pode ter certeza que quando isso acontecer, essa construção,
essa grandeza do terceiro templo, até a cor da roupa irá mudar, porque aí o luto vai se acabar na mentalidade dos judeus. Entendi. Então você vai, quando começarem a construir o terceiro templo, quando terminarem, né? Você vai ver judeu vestido de vermelho, de azul, de verde, de tudo que é cor. Exatamente, porque o luto vai se acabar, né? Não vai ter luto mais por falta do templo. E o interessante é que dinheiro eles têm, né? Estrutura e inteligência eles têm. Mas por que o templo não foi construído? Porque o Senhor está dando um entender a toda a humanidade que o lugar que ele quer ser adorado não é em templos feitos por mão de homens, mas é automaticamente nós somos o templo do próprio Espírito Santo. Né? Quando a igreja for tirada da terra, aí o templo, então, se renascerá para as pessoas adorar dentro de um templo construído por mão dos homens. E até por isso, até dentro desse luto que você explicou muito bem agora, é por isso que chama, então, o muro de Muro das Lamentações, né? Porque ela é uma parede do templo que sobrou, né? É o templo que sobrou que os judeus vão lá para se lamentar. As orações são feitas em casa, as orações são feitas na sinagoga. Mas quando os judeus vão para o muro se reunir, a boa parte do tempo que eles estão ali, eles cantam salmos de lamentações, né? Cantam o tefilim, são salmos de lamentações diante do muro, se lamentando, porque não tem o templo foi tirado, o templo foi destruído. Quando, Senhor, que o Senhor vai nos dar esse privilégio? Quando que o Senhor vai restaurar a sorte de Israel? Né? Como diz o próprio hino de Israel, né? O Haktivar, que quer dizer esperança de 2000 anos do templo ser reconstruído. Então, tudo isso, todo esse lamento, todo esse luto, né, para os judeus se acabarão diante da construção do templo. Por isso que eles esperam ansiosos pelo Machia. Por quê? Porque automaticamente o Machia vai reconstruir o templo para eles, que é o anticristo. Na verdade vai ser o anticristo, né? E é uma questão que Jesus, na verdade, como eles não creram em Jesus, né? É uma questão que Jesus bateu bastante, que foi a questão do templo, né? Sim. Até quando ele conversou com a mulher ali, que ele disse, olha, nem aqui nem lá, na verdade vai chegar o tempo que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Exato, e esse é o templo, o Espírito é verdade, não precisa de um templo, né? Os judeus ainda continuam insistindo no templo, mas o Espírito Santo, nessa dispensação da graça, nos ensina que não precisa de um templo, precisa sim de adorar em espírito e em verdade, porque é os tais que o eterno Deus está procurando. Muito bom. E só voltando na questão ainda do Evangelho do Reino, Evangelho da Salvação, o pastor explicou muito bem, e também, mas também vamos partir da linha aí, que não fosse essa explicação do Evangelho do Reino, que o Evangelho da Salvação tivesse que ser pregado em todo mundo. Não se esqueça, meu irmão, hoje em dia com a internet, a voz de quem está pregando chega em tudo quanto é lugar, viu? Tudo quanto é lugar. Tudo quanto é lugar. A gente tá fazendo uma live aqui, não sabe se tem alguém assistindo lá na Oceania, numa ilhazinha pequena lá. Inclusive, as pessoas que caminham conosco sabem que nós trabalhamos em cima de um projeto de missões chamado Janela 1040, que é o projeto de missões de evangelizar os 62 países menos evangelizados da Terra. De que maneira? Impulsionando e direcionando as nossas lives para esses países que são de difícil acesso ou que, de uma forma física, é praticamente impossível de se pregar o evangelho. É impossível pregar o evangelho de uma forma física dentro do Paquistão. Dentro do Paquistão, dentro de alguns países, do IMEI, né? E de tantos outros países que fazem parte da Janela 1040. Mas com as lives, nós entramos, né? Impulsionando essas lives para chegar até as pessoas. Então o evangelho está sendo pregado em todas as nações, está sendo anunciado, está sendo divulgado e vidas estão ouvindo a verdade. É isso aí. Você está vendo aí a importância que tem, às vezes, você compartilhar um vídeo do pastor Claudinei, uma live como essa, uma live onde outro pastor vai estar aí pregando também a palavra de Deus. Você pode ser aí um propagador de boas novas, né? Exato. A gente quando faz uma live como essa, quando posta um vídeo, quando coloca uma pregação aqui na internet, a gente não sabe onde vai chegar, né, pastor? Exato. E vai longe. A gente não sabe onde vai chegar, e vai longe. Vai longe porque às vezes você ouve alguns testemunhos nos comentários ali, né? Sim, tá tendo agora em Israel, né? Eu sempre estou em contato com o pessoal lá, e muitas pessoas que estão aqui sabem, né? Vocês que gostam de estudar sobre escatologia e voltando sempre a olhar para Israel.
Os rabinos ortodoxos estão se reunindo no Muro das Lamentações e muitos deles já estão comentando que até 2023, né, do mês de Elu, né, do mês de Elu, que é setembro em diante, né, que nós estamos vivendo aí no ano do jubileu, de setembro em diante, pode a qualquer momento eles apresentarem o Mashiach, apresentarem na mídia mundial quem é o Mashiach, né? Segundo eles, o Mashiach já está entre nós, segundo os judeus ortodoxos, o Mashiach já está entre nós, e só falta alguns detalhezinhos para ele ser apresentado. Eu acredito que esse detalhezinho que falta é exatamente essa intermediação de paz entre a Arábia Saudita, entre esses países, o Irã, né? Porque o Irã late, como a gente vê o Irã latindo todos os dias, mas o Irã está latindo porque tem o suporte da Arábia Saudita. Se a Arábia Saudita der uma ordem para o Irã, para de latir e vamos todo mundo se aliar a Israel, é na hora. Quem manda nesses países é a Arábia Saudita, porque lá está a base da religião islâmica, dos muçulmanos, e eles obedecem à risca, obedecem tanto que eles são capazes de se explodirem, de tanto que eles obedecem os líderes. Entendi. A Arábia Saudita que manda em tudo. A Arábia Saudita que manda, a Arábia Saudita tem a base, como eu disse, a base principal em Meca e a outra em Medina. São as duas. E a outra é a Al-Aqsa em Jerusalém. Mas a Al-Aqsa não tem influência e um poder político porque é sufocada pelo judaísmo ali em Jerusalém. Então, o poder mesmo de decisão está em Meca e em Medina. E se eles automaticamente deram uma ordem para o Irã e para todos os países que eles querem uma aliança para liberar as terras da Cisjordânia e vamos abrir mão do nosso terceiro lugar mais sagrado, porque nós temos que se voltar para nossas terras, para essa aliança com Israel, automaticamente isso vai acontecer. E eu acredito que quem vai intermediar isso é essa figura aí, que será o próprio anticristo. Que será o próprio anticristo. Você até estava dizendo que vai ser uma reunião ali. Deixa eu fechar o WhatsApp web aqui, que senão ele ficava fazendo barulho. Vai ser uma reunião durante o período do Pessah, né? Do Pessah. Depois do Pessah. Vai ser depois. O Pessah é dia 15, né? É dia 15, a Páscoa judaica. Né? É dia 15. Depois já vem o Shabat, que eu acredito que é dia 16. E a partir do dia 17, que é o primeiro dia da semana, aí já começa, entende, esses trâmites que serão para essa reunião acontecer. Entendi. Na verdade, eu ia fazer até uma pergunta, né? Se eles já estavam fazendo essa reunião nessa data, porque é uma data muito importante para o povo judeu, né? O Pessah, depois do Pessah, né, vem o Shabat, que emenda tudo, né? Emenda tudo. Aí depois do Pessah, quando tudo voltar ao normal, automaticamente já vai começar a acontecer esses trâmites de reunião. Eu vou estar lá, eu vou estar fazendo uma live contigo, quero estar fazendo uma live com o pastor Giovanni diretamente de lá, trazendo de primeira mão as informações para todos. Não, vai ser bênção de Deus, vai ser muito bom saber o que está acontecendo ali, né? Porque às vezes as informações que chegam para a gente, as boas em canais como do senhor, como do pastor Giovanni, né? Eu tento trazer alguma coisa aqui também, mas quando a gente vai para a grande mídia, nada disso chega para a população, né? A gente não fica sabendo. A grande mídia condena Israel, né? Inclusive ontem aconteceu em Beersheba um atentado, né? Muito triste, um beduíno, né? Porque agora com o governo de Naftali Bennett ele beneficia muito o lado dos árabes, né? Deixa meio que correr frouxo, né? Netanyahu já era mais conservador. O Naftali Bennett trabalha mais aliançado com os árabes. E dentro disso ele liberou os beduínos para terem acesso livre em áreas judaicas. E ontem aconteceu uma tragédia, um terrorista, infelizmente, sacrificou 4 judeus, né? 4 judeus. Dentre esses judeus tinha um rabino no meio também, um senhor de idade e 2 mulheres, e ele foi neutralizado, né? Como a sociedade judaica anda, né? Liberado o porte de arma, então ele foi neutralizado por um civil,
esse civil automaticamente é condecorado, é reconhecido pelo governo, mas a mídia, principalmente a Globo e essa mídia daqui, já entrou dizendo que Israel sacrificou um pobre árabe só porque estava transitando com uma faquinha na cintura, né? Uma vítima, né? Esse é uma vítima de Israel que gosta de destruir os árabes, né? Esse é o comentário da Globo e dessas mídias que tem por aqui, esquecendo que 4 civis comuns, pessoas de bem que trabalhavam, perderam a vida e eles nem comentaram nada sobre isso. Só mostrou a foto do árabe abatido lá no chão. Infelizmente, a grande mídia, a gente vê que ela tá aí para tentar mesmo ludibriar a mente dos incautos, né? Sim. Se você não sai dessa bolha, desse sistema, fica aí até um conselho para quem tá na live. Irmão, não acredita só no que você vê na televisão. Busque livros, busque bons canais no YouTube que estão aí fazendo um bom trabalho. Pastor Claudinei, Pastor Giovanni, Pastor Lamartine Pozella, tem outros pastores que eu não vou lembrar agora, mas tem muitos bons canais. Busque informação onde você pode ter uma informação verdadeira, não manipulada, tá bom? Que a grande mídia é o que ela costuma fazer, né? Ela manipula a mente das pessoas, já não é de hoje. Pastor, tem uma pergunta aí que eu acho que é até fácil de responder, né? Vamos lá. Olha lá. Pastor, tem possibilidade de acontecer o arrebatamento esse ano? O que o senhor acha? Eu acho que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Não resta mais nada a se cumprir. Eu volto a repetir, o que faltava se cumprir era o renascimento da figueira, que foi a nação de Israel. De 1948 para cá, não tem mais nada que limita o arrebatamento da igreja. É uma questão de misericórdia de Deus, né? É uma questão de bondade de Deus que está dando um tempo para que as pessoas venham reconhecer o seu filho como o salvador da humanidade e se voltar de verdade ao verdadeiro evangelho. Pode acontecer até o final dessa live, o arrebatamento. Não há uma previsão e uma data específica. Pode ser que a gente não termine, né? Pode ser que nós não terminamos aqui, que a gente venha concluir lá na eternidade, né? E vai ser benção. Bom. Se não terminar a live por esse motivo, eu vou ficar feliz demais. Seria tudo de bom, né? Seria muito bom. O pastor Giovanni deixou um superchat aqui para abençoar o canal também, para abençoar a gente. E colocou assim, dupla dinâmica. Olha lá, eu acho que ele tá achando que a gente se deu bem aqui, hein, pastor? Não, tá saindo bem. Tá sendo bênção de Deus. Tá sendo, como ditado, um ping-pong muito bom, viu? Tá sendo muito bom mesmo. Tem uma pergunta que fizeram aqui. Eu gostaria de responder essa pergunta da Zilma Pimenta a respeito do novilho vermelho, né? Do novilho vermelho. Passou aqui, eu não vi, hein? Dentro do novilho vermelho, tá parado aqui para mim. Será que já passou aí? Deixa eu ver. No celular aqui ele passou mesmo, né? Tá parado na tela. Mas pode responder, né, pastor? Pode. Ah, aqui, tá aqui. A vaca vermelha. Isso. O novilho vermelho é uma profecia também que teria vários novilhos, né? Vermelhos. Que o último novilho vermelho seria sacrificado no altar do sacrifício para a inauguração do terceiro templo. Já nasceu o 9º novilho vermelho, tá? São 10, já nasceu o 9º novilho vermelho. O nascimento desse 9º novilho vermelho foi no ano de aproximadamente 2019, quando nasceu o 9º novilho vermelho. E o 10º novilho vermelho está para nascer. Uma vez que esse novilho vermelho nascer, tem que ser sacrificado novilho que não tenha nenhum ferimento, que seja puro e algo semelhante. Então, nasceu em questão de meses, esse novilho já pode ser sacrificado. Então, tudo indica que nós estamos aí, como diz ditado, na boca do almoço para o arrebatamento acontecer, porque já nasceu os 9 novilhos vermelhos. E eles conseguiram, na verdade, reproduzir a raça da novilha vermelha, né? A raça pura, sem mácula, sem mancha, sem nada. Exatamente. Eu até coloquei um vídeo no meu outro canal, no Servos, na época que eles conseguiram reproduzir a novilha vermelha, né? Olha aí. Então já não é uma informação tão nova, né? Dessa novilha que ela já tem mais de um ano já. Foi conseguida em 2019. Agora é só esperar nascer e já era, né? Colocaram aqui a questão da Copa do Mundo, mas eu acho que não tem nada a ver também. Pastor, eu vou fazer uma pergunta minha aqui. Vamos lá. Essa aqui eu guardo comigo, que eu já fiz umas 2 vezes para alguns pastores. Se o senhor quiser responder, se tiver como responder, senão se eu falar, isso aí eu não tenho como responder.
Na época de Jesus existia um templo, certo? Templo que Certo. foi reconstruído por Herodes. Porém, apesar de existir o templo, não existia a arca. A arca não estava lá. Na verdade, a arca existia, a gente crê que ela existe, mas ela não estava lá. Sim. Mas os trabalhos no templo, eles continuavam existindo, correto? Correto. Correto. Como que se fazia alguns rituais que era necessário a arca, sendo que a arca não estava lá? Por exemplo, a aspersão de pecado. Eles não faziam esses rituais ou faziam sem a arca e por isso até ao cumprimento do sacrifício de Jesus Cristo, até demonstrando aí maior... Quando Jesus veio a esse mundo, quando ele veio a esse mundo, Deus, ele não falava com a humanidade há 400 anos. Tá? Então, do período de Malaquias até a aparição de João Batista, foi um período de 400 anos sem a voz de Deus, através de um profeta, através de um sacerdote, através de um homem inspirado pelo Eterno, pelo Altíssimo. Quando João Batista chegou aqui nessa terra, anunciando, né, que viria um que era maior do que ele, na qual ele não era digno de desatar as sandálias, ele viria com a pá e limparia a eira, separaria a palha para o fogo e o trigo colocaria no seu celeiro e tal. Quando João Batista veio trazendo essa mensagem, pregando para o povo se arrepender, Deus já não falava mais com a humanidade. Então, todas as celebrações, todas as cerimônias, todos os rituais que era feito no templo, não passava de algo religioso, de algo vazio, de algo envolvido com o materialismo, ao ponto que a ganância, o materialismo e a perdição era tão grande que Jesus entrou com o alrazogue no templo e disse: vocês estão fazendo da casa de oração, da casa que o povo se reúne aqui, vocês estão fazendo de um lugar de comércio, de uma casa de cambista. Por quê? Porque a ausência da presença de Deus era tão grande naquele lugar que eles obrigavam as pessoas a comprarem deles os animais e as aves do sacrifício. Então, quando alguém subia para o sacrifício, no tempo em que a arca estava dentro do templo, então alguém subia da região de Jericó, da região de Samaria, subia da região das bordas do Mar Morto, de toda aquela região de Cafarnaum, de todas as cidades, as pessoas subiam com o seu sacrifício. Então a pessoa levava o seu cordeiro, levava o seu casal de rolinha, né? Levava o seu efa de trigo, levava o seu bezerro, né? Levava o seu animal para apresentar no sacrifício para a aspersão dos seus pecados. Quando chegou nessa época de corrupção, 400 anos sem Deus falar com a humanidade, o que os religiosos fizeram? Vocês não precisam trazer mais nada, vocês são obrigados a comprar aqui no templo. Então vocês vão comprar o boi aqui no templo, vocês vão comprar a rolinha, o casal de pombinha aqui no templo, vocês vão comprar a ovelha aqui no templo, o trigo vocês vão comprar aqui, vocês são obrigados a comprar aqui e sacrificar aqui. E isso indignou Jesus, porque Jesus viu que dentro desses homens não tinha nada de sinceridade, tinha um grupo de cambista, um grupo de mercantilista estuprando a vida financeira do povo de uma forma religiosa. E aí Jesus se indignou com isso, botou os animais para correr, soltou os bois, abriu a caixa de passarinho, botou tudo para voar e aconteceu tudo isso. Por quê? Porque a presença de Deus já não estava mais nos sacrifícios. Desde daquele período de Malaquias, Malaquias já havia alertado, dizendo: vocês têm tentado enganar Deus. Quando vocês vêm até o templo fazer um sacrifício, em vez de você trazer uma ovelha sã, vocês trazem uma ovelha coxa. Em vez de vocês trazer um bezerro normal, vocês trazem um animal cego, um animal manco. Vocês acham que vocês estão roubando a Deus? Roubará o homem a Deus? E aí vocês ainda me perguntam em que roubais? Nos dízimos e nas ofertas, sabe? Então, naquela época que Jesus botou os cambistas para correr do templo, a presença de Deus já não estava mais nos sacrifícios e a glória de Deus já não estava mais ali naquele templo. Apenas um ritual religioso, que é o que acontece muito nos dias atuais. A glória de Deus já não se faz mais parte de muitas cerimônias de pessoas que diz que está no Evangelho. É apenas um ritual, uma liturgia que tudo termina em dinheiro. Dá até um título de uma mensagem, né? Dá para ir longe, religiosidade, né? Sem presença da glória, aí, ó.
Anota aí, quem gosta de pregar, ó, religiosidade sem a presença da glória. Estão vivendo o verdadeiro Icabote, né? Da época do profeta Eli, né? Foi-se a glória do Senhor. É verdade, é verdade. Infelizmente, né? Então eles faziam todo o ritual ali. Eu já ouvi falar, não sei se é verdade, talvez o pastor possa me confirmar, que eles chegavam a receber o animal do sacrifício do povo. O povo comprava um animal, vamos dizer, o povo ia lá, comprava uma ovelha, entregava na mão do sacerdote para ser sacrificado, e em vez do sacerdote sacrificar, ele entrava no templo e depois de um tempo a mesma ovelha estava ali de novo sendo vendida, é isso? Era essa corrupção, era essa corrupção. Tinha todo esse sistema. Todo esse sistema. E isso que nós estamos citando e comentando aqui é meio por cima, como diz o ditado, meio por cima, porque era sujeiraiada mesmo, sabe? Corrupção fora do comum. A corrupção deles era tão grande que Jesus chegou pregando a verdade. A verdade perturbou esses homens. A verdade deixou esses homens tão perturbados, porque aí aquele povo que ia lá dar lucro para eles, aquele povo começou a seguir Jesus, que fazia milagres pela fé das pessoas, que olhava no olho daqueles que estavam jogados na beira da sarjeta e dizia: ainda há esperança para você. Que olhava para uma mulher apanhada no ato de adultério e dizia para ela: mulher, vai e não peques mais. Isso daí perturbou aqueles religiosos que estavam, sabe, lesando o povo, tirando tudo que o povo tinha, sabe, ao ponto que Jesus olhou para eles e disse: olha, vocês estão aí se subjugando se alguma coisa, mas não vai ficar pedra sobre pedra aqui, tudo vai ser derrubado, tudo vai se acabar em nada. Aí eles se indignaram mais ainda, porque era a boquinha que eles tinham, era o pezinho de meia que eles tinham, era o templo. E aí Jesus disse que aquilo ia ser derrubado. Quem é você para dizer que o templo vai ser derrubado? Aonde você está dizendo? Blasfêmia, blasfemou contra o templo, tem que ser morto. E a Bíblia diz que Jesus saiu do meio deles e eles não viram porque eles queriam pegar e matar Jesus, mas Jesus conseguiu se escapar porque ainda não era a sua hora. Então, o apego deles era aquilo ali, porque ali estava a sua boquinha, ali estava o seu pezinho de meia, né? Ali estava, né, sabe, onde eles mamavam, né, e enganavam o povo. Jesus estava falando que a empresa deles ia falir, no caso. Exatamente, Jesus disse: tua empresa vai falir, não vai sobrar nada, vai ficar só o pó. Aí eles perderam a cabeça. Endoidaram. É o que muita gente diz, né? O órgão que mais dói no ser humano é o bolso, infelizmente, né? Jesus mexeu no bolso dele. Numa época que Mamon domina, né? Jesus mexeu no bolso deles. E nos dias atuais é assim também. Nos dias atuais é isso. Você quer ver esses religiosos, os falsos profetas, as pessoas que não pregam o evangelho da verdade pirar, né, virar de ponta cabeça, é mexer no bolso deles. Eles piram. Eu vou falar um negócio aqui, por minha parte, tá? Exclui o pastor Claudinei dessa, mas cuidado aí com os coaches, com os pastores da moda aí, porque geralmente, tá? Eu tô junto. Eu tô junto. Então, o pastor Claudinei colocou aí a opinião dele junto. Geralmente esse povo só quer saber do que vai sair do teu bolso e não do que vai, para onde vai a tua alma, tá? Sim. Infelizmente, tá? Infelizmente. Eu tive essa oportunidade que Deus me deu de pregar em vários lugares. Eu tive a oportunidade de ver muitas coisas também. Então, é um conselho que eu dou para todo mundo. E não tô aqui apregoando para ninguém ser desigrejado. Não sei a opinião do pastor Claudinei. Essa é a minha opinião. Sim. Eu acho que todo mundo pode, sim, procurar uma igreja que vai pregar a verdade do evangelho. Por mais que tenha muitas que já se perderam, sempre vai haver os remanescentes. Sempre vai haver um pastor, nem que não seja um pastor que não tenha tanto sabedoria, que não tenha tanta desenvoltura, mas que tenha sinceridade diante de Deus. Sim. Então, se você está procurando que prega a verdade, se você está procurando uma igreja para você congregar, procure uma igreja que o pastor fale a verdade. Esse é meu conselho para você, tá? Cuidado aí com os coaches, com os pastores da moda e tudo mais. Pastor, estamos chegando aí a 1 hora de live. Já pensou? O tempo passa, né? O tempo passa rapidinho. A gente falou muita coisa boa, ainda tinha muita coisa para falar. Eu tô aqui, sinceramente, eu não sei nem o que dizer. Foi muito bom. Vamos fazer assim, vamos marcar a próxima lá no meu canal, e aí você continua com a sequência de perguntas, e eu vou fazer umas perguntas para ti lá também.
Tá bom, tá ótimo. Eu não vou saber responder como você, Imagina. mas vai ser muito bom, né? Aqui eu gosto de ficar mais no papel do entrevistador, porque a gente pode colocar as dúvidas, né? As dúvidas, e aí o entrevistado geralmente tem muito conteúdo. Mas foram feitas boas perguntas, tanto da tua parte como também da linha do tempo, né? Eu quero agradecer a todos que fizeram as perguntas, que participaram. Vai ser muito mais fácil, né, a gente fazer uma live assim, trazer um comentário, estando lá em Israel, porque aí a gente mostra também, né? Não apenas falar como eu estou falando aqui dentro do estúdio, mas dá para fazer uma live mostrando, né? Dentro lá do terceiro templo, do Instituto do Terceiro Templo, não dá para filmar, eles não deixam. Eles, na hora que você entra, eles já te obrigam a desligar o celular, né? E é tudo monitorado por câmera, mas dá para fazer uma live lá na entrada e mostrar, e com certeza vai ser bênção da parte de Deus, no Muro das Lamentações, né? No Monte das Oliveiras, no Getsemane, na tumba que Jesus deixou vazia, em muitos lugares, em muitos lugares. Tem muito lugar bom ali, né, pastor? Tem muito. Ali eu não tive a oportunidade de ir lá, mas... Não, mas no ano que vem eu estou fazendo uma caravana junto com o pastor Giovanni Dias e vamos te encaixar nesse pacote aí, vai ser benção. Vamos colocar todos os youtubers cristãos para Israel também. Vai ser benção. Aproveitando, né, os irmãos que estão na live aí, que ainda não são inscritos no canal do pastor Claudinei, vocês estão perdendo, irmão. Porque ele tá falando que vai fazer live lá em Israel mostrando isso, mostrando aquilo, mas já tem muito vídeo lá no canal dele, onde ele mostra muita coisa de Israel, onde ele mostra muitos lugares ali abençoados, explica, mostra, explica, aplica como que isso é para o evangelho nos dias de hoje. Então, ó, na descrição do vídeo, primeiro link, canal do pastor Claudinei Oliveira, canal MME, Ministérios, Milagres Extraordinários. Vai lá, se inscreve, ativa o teu sininho, tá bom? Eu tenho certeza que vai ser bênção aí para tua vida. Pastor Claudinei, tinha mais pergunta aqui, mas acho que já deu, né? 1h07. Estamos indo agora já para 1h07. Então vamos se despedir dos irmãos. Meu muito obrigado aí a todos os irmãos que participaram da live. Quem ainda também não é inscrito, que veio do canal do pastor Claudinei, veio do canal do pastor Giovanni, ou que foi sugerido aí para o YouTube, fica aqui o meu convite também. Se inscreve aqui no nosso canal. Toda semana a gente está fazendo uma live aí com algum pastor abençoado, trazendo aí a resposta para a dúvida de muita gente. Também tem os cortes que eu faço aqui, tanto nas nossas lives, quanto nos podcasts cristãos, live de outros canais que permitem que faça isso, tá? É bom sempre lembrar, porque teve gente que já me questionou, mas você faz corte no canal dos outros. Gente, quando eu faço é porque o canal permitiu, tá? Eu peço autorização antes. E meu muito obrigado a vocês que estiveram aqui, que deixaram seu like, que compartilharam. É muito bom, foi muito bom, como disse o pastor Claudinei, foi muito bom estar com vocês, receber as perguntas de vocês, que também foram perguntas inteligentíssimas, perguntas que pode ser a dúvida de muita gente, né? Pastor Claudinei, quer dar suas considerações finais aí, que eu sei que meio-dia já é 1h, e eu, como crente que sou raiz, já tô com fome, né? Eu também. Eu quero agradecer a todos, que estão nos acompanhando, né? E obrigado pelas perguntas. Muito obrigado, Tiago, pela oportunidade aqui no seu canal, né? Eu que agradeço, pastor. Eu quero agradecer ao carinho de todos, muitas pessoas que estão aqui escrevendo na linha do tempo, que o Senhor os abençoe abundantemente e deixar para você uma palavra, né? Um conselho da parte de Deus para você que está nos acompanhando. Essa semana eu ainda falei isso e volto a repetir. Os filhos de Abraão, aqueles que são o povo da fé, aqueles que realmente hão de herdar a vida eterna, têm um sinal em sua vida, tem uma marca em sua vida. E qual é o nome desse sinal? Qual é o nome dessa marca? Vida no altar de Deus. Coloque a sua vida no altar, busque a Deus em jejum, em oração, examine as escrituras, em especial o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, para você saber sobre a pessoa de Jesus Cristo. Busque a cada dia mais servir o Senhor no temor e na sinceridade, porque o último sinal que restava para o arrebatamento já aconteceu há quase 74 anos atrás, e agora, a qualquer momento, Jesus pode voltar. Deus abençoe a todos. Obrigado, Tiago. Mais uma vez, obrigado a todos. Beijo na alma de vocês. Não esqueça de se inscrever aqui nesse canal muito abençoado. Se inscreva aqui, tá?
Se todos os membros lá do canal MME Ministério Milagres Extraordinários, inscreva aqui no canal do Tiago. Você que é daqui, que ainda não se inscreveu, se inscreva lá no nosso canal. Vamos fazer essa fusão, essa parceria que você sabe que tem acontecido, junto com o pastor Giovanni, pastor Rodrigo Dias, pastor Carlos Cardoso, o Tiago agora com a gente também, e toda essa equipe de pastores, pastor Josué, né? Toda essa equipe, para que nós possamos difundir e divulgar o evangelho da verdade na face da terra. Obrigado a todos. É isso aí. Obrigado também a todos aí. Fiquem com Deus. Que o Senhor abençoe a todos vocês. Até o próximo vídeo, até a próxima live. E tchau. Um beijo no coração.